da tarde, início de mais um encontro com você, juntinho aí em casa, nós aqui no estúdio para mais um Falando Nisso nesta terça-feira. Muito obrigada por receber a gente todas as tardes, né, Nath? Bom demais. Oi para todo mundo de casa. A gente está só chegando nessa terça-feira, sempre muito especial no Dia do Seu Direito, com muita informação e, claro, sempre a gente espera por você a sua participação por mensagem de texto e por telefone. E também ele, não é, Pedro Mariano? Nosso momento cultural. A gente espera todas as tardes. Todas as tardes são dias curiosos, afinal de contas. É. Que dia? Sabe que dia é hoje? Não. Hoje é dia do publicitário, é verdade. Um beijo para todos eles. Aliás, eu sou técnica em publicidade também, além de jornalista. Verdade. Que luxo, né? E também dia de Santa Brígida. No calendário dos bichos, é dia do macaco. Coitado. Tem uns macaquinhos, viu, Pedro Mariano? Tem uns macaquinhos, eu vou ver se eu consigo essa cena. Tem um macaquinho que ele é terrível, sabe? Ele finge que ele é super fiel com a namorada. Mas aí, quando a namorada dá uma... Ele fica no galinho olhando e vai... Pega outra macaquinha. Agora, olha só, eu falei que eu sou técnica em publicidade, eu não posso ser injusta. A Nayara e o Felipe também são. Nosso diretor e nossa coordenadora. Um beijo para você, publicitários. Pois é. Bom, tem gente que pula de galho em galho por falar nos macaquinhos. Parabéns aos macaquinhos no dia de hoje, né? Tem gente que pula de galho em galho nesse país para poder se defender, né? E a nossa frase do dia para você pensar vem de Denis Diderot, que ele dizia o seguinte... E tem tudo a ver com o nosso assunto daqui a pouquinho, que você vai saber o porquê. A ignorância, e eu friso bem essa palavra, a ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. As duas caminham juntas, como eu disse no nosso assunto de hoje. Exatamente, só isso mesmo. Esse é o nosso papo no Falando Nisso de hoje. Quais são os direitos do casal homoafetivo? A gente vai saber de tudo hoje, porque você sabe, hoje é dia do seu direito. Então, se você tem uma condição, você gosta de uma pessoa do mesmo sexo e resolve assumir, ponto, acabou e ninguém tem nada a ver com isso. Cada um tem direito de gostar ou não, aceitar ou não. Mas diz a Constituição que todos somos iguais perante a lei. Será que é mesmo assim que sai prática, do preto no branco? Exatamente. Homossexualidade, ou seja, a relação homoafetiva, será que tem direito a pensão, aposentadoria, convênio imposto médico, de renda? Dependência? Quem vai falar tudo isso pra gente é o advogado e professor Carlos O pai da Alexia, que está chegando daqui a pouquinho no mundo, né? Tá com 7 meses, a linda Sá. Que coisa boa. Mais linda. Tudo bom? Tudo bom, Eu fico doutor? feliz quando a gente acompanha, assim, o crescimento gestacional É tão dos nossos gostoso, amigos. né? E a Tá linda. ansiedade. E ele tá babando, porque viu a Alexia na barriga da Samanta, né? Gostoso? Que coisa boa. Bom, e hoje o nosso tema é super importante. Lembrando que você participa, se não quiser se identificar, não tem problema. Pode ligar e mandar torpedo SMS. Agora, doutor Carlos, eu queria começar falando dessa nova nomenclatura, homoafetividade. Por quê? O homossexual se tornou uma nomenclatura pejorativa? Na verdade, sim. O homossexual hoje tem um conteúdo pejorativo, né? Ele tem um sinônimo ou é sinônimo de algo negativo, de algo preconceituoso, muito embora a palavra em si não seja. Pensando nisso, uma desembargadora do Rio Grande do Sul, Maria Helenice, criou esse neologismo, né? Homoafetivo, que por sinal, agora em 2011 já está fazendo parte do dicionário Aurélio, já entrou. Né? Então, ela trata isso como questão afetiva, pouco importando seja de hétero ou de homossexuais. Mas se eu chamar alguém de homossexual, eu não estou cometendo nenhum crime. Não, em regra não. De preconceito. Não, imagina, não. Agora, como eu disse no começo, doutor Carlos, diz a Constituição, nossa lei máxima, seria a nossa Bíblia, ela diz que todos somos iguais perante a lei. No entanto, não existe nenhuma matéria no direito defendendo explicitamente o direito homoafetivo. Ou seja, existem algumas jurisprudências, ou seja, decisões de juízes a favor ou contra determinada situação. Por quê? Bom, excelente pergunta. Não, na verdade, hoje já tem uma subespécie
de um ramo denominado direito homoafetivo, que é uma subespécie do ramo direito de família. Ainda não matéria. Não matéria obrigatória, mas está dentro já. Hoje a OAB promove vários cursos, várias palestras sobre o direito dos homoafetivos. Tem até uma professora muito boa que trabalha com a gente, a doutora Kátia Boulos, que é especialista nisso, né? Mas mesmo assim ainda é um tema muito tormentoso, muito tortuoso, porque as pessoas evitam falar por preconceito. Puro preconceito. Puro preconceito. Mas hoje em dia, o casal, o homoafetivo, eles têm corrido atrás do direito ou estão acomodados? Porque muitas vezes existe isso também. Como é que está essa situação agora, doutor? Veja bem, Thalia, o grande problema é que o brasileiro não corre atrás dos seus direitos. E o homossexual, o homoafetivo brasileiro também não. Muito embora tenha aumentado até o número de contratos que tangem a questão da relação homoafetiva, isso ainda é muito pouco. São contratos quase irrisórios nesse universo aí homoafetivo que existe hoje. Então, poucos correm até por ignorância, por não saberem o que eles têm ou não direito. Pois é, e a gente está aqui justamente, não estamos querendo colocar na cabeça de ninguém que tem que aceitar essa situação, cada um é cada um, cada cabeça a sua sentença, a gente está simplesmente orientando aquelas pessoas que têm essa condição de defender o cidadão, o direito como cidadão, porque pagam impostos e são pessoas comuns, né? Qual o caminho, o beabá, para quem está vivendo junto, debaixo do mesmo teto e são pessoas do mesmo sexo? É necessário um contrato feito em cartório para garantir alguns direitos que nós vamos explicar durante o programa? Então, Solange, excelente pergunta. Essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, não seria necessário ter nenhum tipo de contrato, né? Mas como no Brasil, infelizmente, a união homoafetiva ainda não é reconhecida, porque eu reconheço a união estável, que é união entre homem e mulher, e o casamento. Mas união entre o mesmo sexo, que é a união homoafetiva, não é reconhecida. E aí, quando eu tenho que fazer esse reconhecimento, eu tenho que ir muitas vezes à justiça. Se eu não tiver nenhum documento, fica muito difícil comprovar que aquela pessoa convivia em regime de união homoafetiva. Então, meu conselho para todo mundo é realizar um contrato de convivência. Esse é o termo correto. Qualquer advogado pode elaborar? Qualquer advogado, preferencialmente um advogado especializado em direitos homoafetivos. E vai funcionar como contrato de união estável entre homem e mulher? Não. Muita calma nessa hora. Não vai funcionar dessa forma, tá? Porque não existe esse instituto no Brasil. A meu ver, é muito similar. A declaração de homoafetivo, ela vai constar o quê? O que são os direitos do casal, os bens que eles construíram juntos e como será a partilha em caso de separação, de morte, né? É uma disposição de vontade. É uma garantia do casal. Uma garantia do casal. Muitos vão tratar isso como união de fato. Isso é feito em cartório. Isso é feito em cartório. E só com ele vai conseguir garantir os outros direitos. Basicamente é o seguinte, a declaração no cartório, ela tem presunção de verdade. Então ela vai garantir mais ou menos, porque a garantia mesmo só o Poder Judiciário vai dar, porque não tem regulamentação. Mas é um primeiro passo. É um excelente passo. Pois é, e aumentou, a gente deu uma checada aí, aumentou bastante o número, ainda não tão significativo, mas aumentou bastante o número de casais aí que está procurando o cartório para fazer esse contrato de convivência, que se chama. Agora, não chegou ainda no ponto que deveria, porque ainda existe muito preconceito, que a gente vem falando desde o início do nosso programa. E como será que em pleno século XXI ainda existem pessoas que, além do preconceito, usam a ignorância para expressar essa repulsa contra pessoas que resolvem aí assumir uma condição sexual diferente? A agressão aos homoafetivos, infelizmente, é uma realidade. E mais uma aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo, exatamente no mesmo lugar onde antes já havia acontecido outra agressão desse tipo. Olha só. 3 jovens caminham pela Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo, após deixarem uma festa. A poucos metros dali, os 5 agressores se aproximam. Um deles segura 2 lâmpadas nas mãos. Sem nenhum motivo aparente, o jovem parte para cima do rapaz e o ataca na cabeça. A vítima parece atordoada quando é agredida pela segunda vez. Mesmo ferido, o garoto tenta se defender. As câmeras não conseguem registrar a confusão, mas minutos depois, 2 seguranças saem correndo para apartar a briga. O terceiro agente utiliza o celular para pedir apoio. Na delegacia, os jovens agressores disseram que foram provocados e que tudo não passou de uma simples briga. Os 5 jovens foram localizados e detidos. Levados para esta delegacia da região, foram ouvidos
e liberados em seguida. Em apenas uma noite, o bando cometeu 3 ataques. De acordo com o advogado de defesa, tudo não passou de uma briga entre jovens. Houve uma briga, eles atacaram e foram atacados, uma questão de uma briga, não foi uma questão homofóbica. A justiça vai usar as imagens do circuito interno para avaliar o que de fato aconteceu. Exatamente, essa daí é uma matéria que a gente viu no ano passado, né? Mas nesse mesmo ponto, ontem aconteceu uma outra agressão. Agora que me desculpe esse advogado, né? Briga por briga, todos os atacados eram homoafetivos. Muita coincidência. E os rapazes foram liberados. Infelizmente. Nesse caso, doutor Carlos, eles são acusados, eles podem responder, assim como estão em liberdade, mas podem responder por crime de homofobia e a homofobia ao preconceito. Sim. E tentativa de homicídio, porque houve uma agressão séria. Ali, na verdade, vai ficar configurado provavelmente uma lesão corporal. E aí, se vai ser leve, moderada ou grave, o exame pericial que vai determinar. Né? A questão homofóbica, que é o principal problema aí, vai ficar demonstrada ou não no processo. Aí que a grande pergunta é, Solange, como demonstrar isso? É subjetivo. Porque você viu que ele saiu, atacou e não falou nada. Uhum. Tem indício, mas você viu que não tem prova fática. Porque se repetem os casos de homofobia. Sim, mas não tem prova fática. Concreta. E aí eu posso falar, foi uma simples briga. Tá vendo? Não tem ali, não teve um xingamento, não teve nada do tipo. Então é complicado. A situação do homoafetivo ou do homofóbico hoje é bem complicada. As leis precisariam ser revistas, porque, como eu disse no começo do programa, são pessoas. E como dizia Jesus, que atire a primeira pedra. Os casos se repetem, né? O que a gente pode viver. Bom, a gente já volta a falar mais sobre direitos do casal homoafetivo, mas antes a gente faz uma paradinha para conferir as notícias da redação. Pois é, e ele já está lá na redação de plantão. Muito boa tarde, Rafael Lima, meu querido amigo, grande jornalista. Rafael, conta para mim. Ontem a gente anunciou aqui a possível votação da SEI, da Comissão Especial de Inquérito, para caçar ou não aí o prefeito de Pindamonhangaba. Surpresa nossa ou não, logo que ia se dar início à votação, foi suspensa. Por quê? Pessoal, boa tarde a você, boa tarde ao pessoal de casa. Bem, nos bastidores da política, comenta-se que esta decisão judicial já era esperada. Na verdade, foi uma liminar concedida pela juíza Cláudia Novelino Palesteiro momentos antes da sessão. E o pedido teria sido feito pela vice-prefeita de Pindamonhangaba, Miriam Alckmin Nogueira, que, segundo ela, no processo, ela diz que há irregularidades na Comissão Especial de Inquérito que foi aberta pela Câmara de Pindamonhangaba no ano de 2005, quando surgiram as primeiras denúncias feitas pelo então vice-prefeito de Pindamonhangaba, João Bosco Nogueira, do PMDB. E na sessão de ontem, os vereadores eles iriam votar o relatório final da Comissão Especial de Inquérito da Verdurama, que é a empresa que forneceu a merenda escolar do município nos últimos 5 anos, agora não mais. E eles iriam também propor a abertura de uma comissão processante, que seria para votar a cassação do mandato do prefeito João Ribeiro, do PPS, que inclusive falou com o Band Cidade. Ele disse que é a favor das investigações, mas ele acusa os vereadores de interesse político também neste processo que está tramitando e também é investigado pelo Ministério Público, viu, Sol? Pois é, vamos ver agora o que vai dar essa brincadeira que se arrasta, como você bem falou, né, Rafinha? Desde 2005, já vamos entrar no 6º ano. Bom, né? Justiça rápida nossa. Rafinha, vamos falar de coisa boa. Como é que estão as nossas estradas nesse momento? O tempo está querendo dar uma virada, hein, Rafa? Hoje pela manhã fez um certo friozinho, né, em algumas regiões aqui do Vale do Paraíba, mas o tempo ele já voltou a esquentar e, segundo a SOMAR Meteorologia, pode chover no fim da tarde em pontos isolados aqui da região por causa de uma frente fria que já se aproxima aqui do Vale do Paraíba. Por isso essas nuvens que as pessoas já podem acompanhar, né, só dar uma olhada para cima que a gente percebe que as nuvens já estão chegando e a qualquer momento pode chover. Então fica a dica para quem vai sair de casa, leve o guarda-chuva para não ser surpreendido achando que o dia será inteiramente seco, sem chuva, né? Ok, Rafa. Muito obrigada pela sua participação. Notícias da redação todas as tardes com o Rafael Lima. Obrigada, Rafa. A gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bate-papo sobre os direitos dos homoafetivos. Quer ligar? Não precisa se identificar. Só tira a sua dúvida aqui
É bem legal pra gente. Daqui a pouquinho também segurança 24 horas, mas antes o nosso Boca no Trombone justamente sobre o bate-papo de hoje. Confira. Em pleno século XXI, a cada 3 dias, um gay é brutalmente assassinado no Brasil. Este banho de violência tem que acabar.